Olá, minha querida irmã, olá, meu querido irmão, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo domine e reine em vossos corações e em vossos lares para sempre. Eu sou o irmão Rodrigo Mendes e este é mais um vídeo examinando as escrituras do nosso canal Reflexão Cristã. O intuito de um tipo de vídeo como esse é tão somente explanar ou demonstrar de uma maneira clara e simples temas e abordagens, da palavra de Deus, né? Alguns temas simples, outros mais controversos, mas nosso intuito é deixar o mais prático possível para que todos possam compreender e entender a palavra de Deus. Claro que nossa maneira de falar isso é sempre expondo versículos que abordam esse tema, deixando que a própria palavra se explique-se por si só. Então, o tema de hoje que temos aqui é lançar sortes. Uma outra vez você já deve ter ouvido falar sobre esse termo, lançar sortes, ou em uma pregação, ou na própria leitura da Bíblia Sagrada. Mas então, o que significaria esse termo? Gostaria de já iniciar com talvez a passagem mais conhecida, né? A passagem onde tem esse termo que seja mais conhecida, que é em Jonas capítulo 1, versículo 1 ao 3. Vamos ler comigo? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. E pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então, essa passagem é bastante conhecida. Jonas foi chamado pelo Senhor para pregar em Nínive e ele decidiu fugir diante da face de Deus. E nós sabemos que diante da face do Senhor ninguém consegue fugir. Mas, na sua estreiteza de entendimento, Jonas subiu naquele navio para Tarsis, pagou a sua passagem e tentou, de alguma forma, não ir para Nínive. E aconteceu que o Senhor mandou um grande e forte vento, né? E a história nós já conhecemos, né? Aquele barco começou a querer quebrar-se, vamos dizer assim, e os marinheiros começaram a jogar tudo que eles tinham fora para aliviar o peso, mas não estava resolvendo muito não. Até que decidiram lançar sortes, né? Chamaram a Jonas também, decidiram lançar sorte para tentar descobrir onde estava o problema. Então, o que seria esse termo lançar sorte? Vamos lá. Lançar sorte seria apostar em jogo de azar. Muitos utilizam esse termo lançar sorte para, de alguma forma, embasar a possibilidade do cristão praticar jogo de azar, jogar na Mega Sena, alguma coisa do tipo. Será que é esse o propósito de lançar sorte? Será que lançar sorte dá essa possibilidade para o cristão? Será que é uma prática exclusivamente pagã? Será que lançar sorte seria feitiçaria, algum tipo de feitiçaria? Será que lançar sorte seria apenas desejar a sorte para alguém? Ou será que lançar sorte seria fazer uma consulta a Deus? Então vamos para os trechos mais conhecidos, onde temos esse termo lançar sortes. Temos aqui em Jonas capítulo 1, versículo 5 ao 7, né? Lançaram sortes e clamaram ao seu Deus. Já vemos aqui que lançar sorte é alguma forma de clamar a Deus, de buscar ao seu Deus. E em Mateus 27, capítulo 35, fala: E havendo-o crucificado, repartiram seus vestidos, e lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Então, sobre os vestidos do Senhor, eles rasgaram, repartiram entre si. Mas a túnica, que era tecida de alto a baixo, eles não rasgaram.
cumprindo essa profecia. E o que eles fizeram? Lançaram sortes. Ou seja, já vemos aqui que o termo lançar sorte parte do pressuposto de que estão procurando, a pessoa que lança sorte está procurando desvendar alguma coisa, descobrir alguma coisa, entender sobre algo, né? Então, nesse versículo de Jonas, tentavam descobrir quem seria a causa daquele navio estar praticamente naufragando. E em Mateus vemos, né, que eles tentavam descobrir com quem ficaria a túnica, né, que não seria repartida. Então, lançar sorte, já vemos aqui, que tem um propósito de descobrir algo, de entender sobre algo, de tirar a dúvida sobre algo. Então, lançar sorte é prática exclusivamente de povos pagãos, como vimos aqui, que foram pessoas descrentes ou pessoas que não faziam parte do povo de Deus, né, que tentaram lançar sorte sobre Jonas e acabou caindo sobre Jonas. E também pessoas que estavam ali crucificando o Senhor Jesus Cristo, né, que lançaram sorte sobre seus vestidos. Então, é uma prática exclusivamente pagã? Vamos lá. Não. O que nós observamos na palavra de Deus é o seguinte: tanto temos esse termo aqui de Jonas, né, que foram povos pagãos que fizeram isso, e em Mateus capítulo 27, versículo 35, mas temos também em Atos capítulo 1, no versículo 26, que diz o seguinte: e lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Temos aqui um episódio onde Judas foi um traidor, né, acabou traindo o Senhor e tirou o cabo da sua própria vida, né, deu o cabo da sua própria vida, e os apóstolos, que eram 12, diminuíram para o número de 11, né, e decidiram escolher mais um apóstolo para compor o número dos 12 novamente. E aqui em Atos, né, diz que eles lançaram sorte e a sorte caiu sobre Matias. Então, essa maneira de lançar sorte não era uma prática exclusiva dos povos pagãos, né? Mas o povo de Deus também fazia algo parecido. Veja que essa parte aqui, esse versículo primeiro, esse capítulo 1, versículo 26 de Atos, foi feito pelos próprios apóstolos, né? Há trechos que explicam o que é lançar sorte, então. Ora, se já sabemos que era praticado pelos povos pagãos e também pelos os apóstolos, então o que significa lançar sorte? Perdão, vamos deixar que a própria palavra de Deus nos explique. Temos aqui em Provérbios capítulo 18, versículo 18, que fala o seguinte: a sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. E em Provérbios 16, versículo 33, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Observe que no versículo 18, no capítulo 18, ele fala para que serve, qual o motivo de lançar sorte. E no Provérbio capítulo 16 fala como ele é feito, como é feito esse ato de lançar sorte, né? Então, note aqui, a sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos, ou seja, ela resolve discórdias. Esse é o propósito de lançar sorte, resolver discórdias. Há uma dúvida? Não tem um total entendimento sobre algum assunto, então lançava-se sortes para que pudessem ter esse entendimento. Esse era o motivo de lançar sorte. E como era feito esse lançar sorte? Aqui em Provérbios capítulo 16 diz: a sorte se lança no regaço, ou seja, no colo, mas o Senhor procede toda a sua disposição. Então, provavelmente era algum tipo de peça que era lançada no colo. Vamos tomar como exemplo um dado. Não estou falando que é um dado, por favor. Mas imagine um dado, que é alguma coisa que é lançada, né? Ou alguma pedra, ou algum objeto, alguma coisa que era lançado no colo, né? Ou seja, diante das pessoas, né? E ele fala aqui, mas mesmo que eles lançassem sorte, né, ele diz assim, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Então, por mais que se fizesse isso, só seria realmente efetivo o motivo de lançar sortes se do Senhor viesse a solução. Então, embora que os povos pagãos, né, utilizavam dessa prática, né, poderia haver um erro, né, mas quando nós confiamos no Senhor, que essa questão de lançar sorte passa a ter realmente um propósito. Ou seja, em outras palavras, a nossa confiança principal está no Senhor, né? Por mais que seja através desse método de lançar sortes,
ou de alguma outra coisa que venhamos a fazer, mas que seja feito com confiança no Senhor, para que o Senhor opere. O lança-sorte nessa época seria meio que um, um meio, um caminho para também buscar ao Senhor. Então, não era o lança-sorte em si, para o povo de Deus, não era o lança-sorte em si que resolveria a causa, mas a guia do Senhor, o auxílio do Senhor em qualquer método é que traria, né, a solução para o problema. Então vemos aqui, né, que para o povo de Deus, o lança-sorte era algo físico, né, poderia ser algum objeto, seria lançado, alguma coisa, e sob comando de Deus, para que tivesse realmente algum efeito prático, algum efeito benéfico, né? Então podemos entender que lançar sortes era, a partir desses versículos, para o povo de Deus era, primeiramente, um método físico, algo feito com objetos, né? Dois, com a guia de Deus, deveria ter a guia de Deus, não era só lançar sorte por lançar, né? E três, era utilizado para resolver casos, resolver algum problema, resolver a questão de até divisão de terra. Logo mais a gente vai ver alguns versículos que falam sobre vários motivos pelos quais eram lançados sortes, né? Então, para resolver casos. E para os pagãos, era um método também físico, né? E dois, com a guia do seu próprio Deus, ou ao acaso, eles acreditavam no acaso também. Talvez esse método de lançar sorte seja o princípio, o primórdio, né, de jogos de azar que temos hoje, né, que são dados, né, roletas e tudo mais. Mas volto a dizer que eles acabaram tomando esse rumo de ser utilizado ao acaso. Mas no povo de Deus só era utilizado o auxílio do Senhor. Para resumir, não era o próprio método de lançar sorte que trazia a solução, mas era o Senhor através desse método. O método de lançar sorte seria meio que uma forma de Deus comunicar para o povo, mas a resolução seria de Deus. Mas para os povos pagãos, não. Ou eles clamavam ao seu próprio Deus, ou eles também faziam ao acaso. E três, para resolver casos também. Então, o que vemos aqui, tanto para o povo de Deus como para os pagãos, era um método físico, tanto para um como para o outro, também era utilizado para resolver casos. A diferença é que para o povo de Deus, né, era um método exclusivamente guiado por Deus, e para os pagãos era ou clamado ao seu Deus ou um método ao acaso. Eu não posso afirmar aqui categoricamente que objeto físico era esse. Né? Alguém pode dizer assim, mas chega ao ponto, diga que objeto era esse. Era realmente um dado, uma coleta? Na verdade, a palavra de Deus não deixa claro que objeto era esse, mas o que ela deixa claro para nós era que era algo físico e que era algo que deveria ser utilizado como domínio de Deus. Temos outras passagens a respeito. Em Josué, olha o quanto de coisas eram utilizadas, né? Quanto de motivos eram utilizados essa questão de lançar sorte, né? Em Josué, no capítulo 18, versículo 8 ao 10, diz que lançar sorte era utilizado para divisão de terras, né? O pessoal havia dúvida de quem é essa terra, de quem é aquela, qual o tamanho que é seu, qual o tamanho que é meu. Lançava-se sortes, né, com o aval do Senhor e faziam essa divisão de terras. Também em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 5, diz que era também para divisão de cargos. Quem ia trabalhar em tal função, quem ia fazer tal tarefa, lançava-se sortes e tinham essa resposta. Em Neemias capítulo 10, versículo 34, fala sobre divisão de ofertas, né? Como seriam divididas as ofertas ao Senhor. Em Joel capítulo 3, no versículo 2 ao 3, fala sobre divisão de escravos. Havia escravos naquela época e eles poderiam utilizar dessa questão de lançar sorte também para tirar as dúvidas. Em 1 Samuel, do capítulo 14, versículo 41 e 42, era para escolher um culpado. Então também se lançava sortes para tirar a dúvida a respeito de um culpado, né? Trazia-se algum crime, algum problema, né, para ser resolvido, e não tinha-se a solução, lançava-se sorte, e a sorte sobre quem caísse, esse seria o culpado. Em Números capítulo 26, versículo 55, também para dividir terras. Em Números 33, versículo 54, para divisão de herança. Olha quanta coisa era utilizada para lançar sorte. Qualquer dúvida a respeito de algo, utilizava-se desse método, né? Levítico capítulo 16, versículo 8, escolher oferenda ao Senhor. E em Provérbios capítulo 1, versículo 14, dividir despojo. Então o rei que dominava sobre a terra, e o despojo era tudo aquilo que eles recuperavam do povo que era vencido. Aquele povo que perdia,
eles pegavam coisas, né, que tanto desde animais, gado, como também objetos, né, objeto de ouro, objeto de prata. E esses objetos, isso que era retirado desses povos que perderam a guerra, era chamado de despojos. E esses despojos eram divididos, né, para aqueles que ganharam a guerra, também através de lançar sortes. Então vemos que lançar sortes nada mais é do que um método a qual procurava se tirar a dúvida sobre algo que não dava para resolver de uma maneira mais simples. Então utilizava-se desse método, pedindo a guia de Deus para que pudesse se ter a compreensão do que deveria ser feito a partir daquele caso que deveria ser resolvido. Então, temos aqui, essa é a exposição do que a palavra de Deus fala. Eu sugiro que procurem pegar esses versículos, anotem, e procurem na vossa própria Bíblia, né? Vejam se realmente é assim que está escrito. Nosso intuito aqui não é me colocar como aquele que vai ser o locutor, aquele que vai ser o que vai decidir, o juiz que vai decidir o que é certo e o que é errado. Eu quero somente expor para vocês aquilo que está escrito na palavra sobre esse tema, lançar sorte. Então vão diretamente à fonte, vão diretamente à palavra do Senhor, leiam esses versículos. Se tiver mais algum versículo sobre esse tema que eu não abordei, coloquem aqui embaixo nos comentários, né? E coloquem o que vocês acham, o que achavam a respeito disso, né? Se já tinham ouvido falar sobre esses versículos. E eu peço o apoio de cada um de vocês. De que maneira? Não é de maneira financeira. Eu quero apenas que vocês me apoiem em divulgar esse vídeo, este canal, para que mais pessoas tenham conhecimento disso. Pelo que foi falado, né, nós temos aqui apenas uma exposição dos versículos bíblicos, para que cada um possa examinar a sua própria escritura, a sua própria Bíblia, né, que a escritura são a palavra de Deus, é a palavra de Deus, e dessa forma possamos aprender cada vez mais do Senhor. Então, obrigado por ter ficado até aqui comigo. Divulgue esse vídeo, deixe o seu like aí embaixo para ajudar na divulgação. E nos vemos num próximo vídeo. Que a paz de Deus domine e reine em vossos corações para todos sempre. Amém.